Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, a ação de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho diante da tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Estudo 25, Evangelho como me foi revelado, Escola da Divina Vontade. Assim vejo o jardim de Nazaré. Maria tece a sombra de uma macieira, carregada de frutas que já começam a ficar vermelhas, e que, por serem rosadas e arredondadas, parecem bochechas de criança. Maria, porém, não tem essa cor. O que eu tinha em Édron desapareceu. Seu rosto é cor de marfim. Apenas os lábios formam a curva de um coral pálido. Duas sombras escuras são visíveis sobre as pálpebras semi-encerradas e as bordas dos olhos estão inchadas, como em quem chora. Não vejo os seus olhos, porque está antes com a cabeça baixa, à espera do seu trabalho, e sobretudo de um pensamento seu, que a deve afligir, porque a ouço suspirar como quem tem uma dor no coração. Ela está toda vestida de branco, linho branco, porque faz muito calor. No entanto, o frescor ainda intacto das flores me diz que é de manhã. Sua cabeça está descoberta, e o sol que brinca com os galhos da macieira, que balança um vento muito leve e que passa com seus raios de luz até tocar a terra escura. Dos canteiros de flores, forma círculos de luz em sua cabeça loira, e seus cabelos parecem assumir a cor de ouro antigo. Nenhum ruído sai da casa, bem como de lugares próximos. Você pode apenas ouvir o murmúrio do fio da água que cai em uma bacia no fundo do pomar. Bem, nesse trecho, né, hoje a escola teve vários pontos, né, importantes. A gente está vivendo um momento muito crítico, né, tanto na economia como na igreja, né, como em todos os âmbitos, né? A gente sabe, nós temos consciência de que para a vinda do reino é necessário que o mundo entre nesse processo, né? No processo de primeiro processo de caos, né? Que já está se instaurando, a gente já está no começo, né? E depois pelo processo de purificação, né? Pelo processo de purificação. E a gente vê muitas notícias, somos abordados por muitas notícias, muitas coisas, principalmente referentes à igreja. A gente sabe que a igreja vai ser atacada, está sendo atacada, vai ser atacada, né? Mas a gente entende uma coisa, que tudo o que acontece na igreja tem um para quê, né? E a nossa posição, como foi falado hoje na escola, como foi a ordem que Nossa Senhora deu claro para a gente, foi o silêncio, né?
foi a gente silenciar, né? Diante de tantas coisas que a gente ouve, diante de tantas coisas que é colocada diante dos nossos olhos, né? Através da internet, através do jornal, das notícias que a gente vê. São muitas coisas que se a gente ficar ouvindo e também falando, a gente acaba meio que julgando, né? E com Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela estava preocupada, né? Pelo semblante dela, já deu para perceber, né? Que ela estava preocupada não com ela, né? Não com o que ia acontecer com ela, se ela ia ser apedrejada, mas ela estava preocupada com a atitude de José, né? Ela estava preocupada por quê? Porque José era um homem justo, né? Mas ela ficava preocupada para que ele não ofendesse a Deus. Por isso que Nossa Senhora pede para nós esse silêncio nesse período todo que a gente vai viver. Para que a gente não saia julgando, né? Condenando, né? Blasfemando de certa forma contra a vontade de Deus, porque se a gente fica ouvindo demais, se a gente se coloca numa posição de ficar ou contra A e a favor de B, a gente acaba meio que julgando, né? E isso não é para nós. O nosso papel como filhos da divina vontade é justamente esse, é o amor. É amar a todos e entender que que todo o mal que acontece, de todo o mal que vem, Deus usa para um bem. Deus usa para a salvação. Todo o mal que acontece. Às vezes você pode pensar assim, mas como que ela pode dizer que tanta coisa ruim tem um bem? Sim, tem um bem. Produz um bem. Produz a salvação, né? E a gente tá vendo muita coisa. Esses dias mesmo foi colocado Jesus explicando para a gente na comunidade, né? Que é para a gente não ficar nem contra nem a favor do Papa, mas a gente ficar neutra, né? Neutra para quê? Para a gente não correr o risco de julgar, né? Para a gente não correr o risco de julgar. E era essa preocupação que Nossa Senhora tinha com José, né? Que ele julgasse não ela, né? Ele não estava preocupado, ela não estava preocupada com o julgamento que José ia ter sobre ela, mas ela estava preocupada com o julgamento que José ia fazer sobre Deus, né? Sobre o que Deus tinha resolvido fazer nela, né? A preocupação dela todo o tempo era essa, né? E a nossa preocupação tem que ser essa, de não ofender a Deus, de ficar silenciosos, né? Ficarmos silenciosos, ficarmos mais no cenáculo, vamos dizer assim. Ficarmos mais no cenáculo, orando, né? Vendo tudo o que está acontecendo, orando e não julgando, né? Nós não podemos julgar, nós não podemos falar que A está certo, que B está errado, né? Nós não podemos julgar a ação de ninguém, né? Porque a gente sabe que para o reino chegar vai ser necessário que haja esse caos, né? E em toda ação que a gente acha que é ruim, né? Deus tira um bem daquilo. Deus tira um bem, né? A divina vontade permissiva, ela vai permitir que muitas coisas aconteçam, né? Vai permitir que muitas coisas aconteçam. E se a gente não entender isso, se a gente não ver que o nosso propósito, né? O propósito para o qual Deus nos criou, para o qual Jesus colocou no coração da Aline de criar essa comunidade Fiat Volutas Tua, onde nós estudamos todos os conteúdos dessas místicas que tem nos acrescentado, né? Se a gente não entender que tudo isso é o amor puro de Jesus, né?
que assim, se fosse, gente, para e pensa. Se fosse pra gente, se a gente não tivesse mergulhado nessas verdades que a gente está aprendendo, a gente estaria igual a essas pessoas que, 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 que julgam, que caluniam, que condenam, que não entendem, que não sabem o porquê que Deus está fazendo as coisas. Não sabem, não entendem, como ontem eu falei com uma amiga minha. Não entendem, aí ficam julgam a atitude do Papa, julgam a atitude do presidente, julgam a atitude de não sei quem, julga todo mundo, sai por aí julgando todo mundo. E não é isso que Jesus quer de nós, né, como filhos da divina vontade. O que Jesus quer de nós é justamente o amor, é a gente amar a todos, sem julgamento, né? A gente não condenar ninguém, porque imagina a gente condenar uma pessoa, a gente falar que uma pessoa, né, não tem jeito, não tem salvação, e de repente a pessoa morre, e depois a gente morre depois e a pessoa está lá no céu, né? Então imagina o quanto que a gente não vai ficar envergonhado, né? A gente não vai ficar envergonhada diante de Jesus, né? Porque o que eu vejo assim no livro do céu, na no Evangelho da Valtorta, que é onde fala mais os detalhes, na mística cidade de Deus e na vida íntima, é o tanto de sacrifício que Jesus passou por amor, para continuar amando, né? Para continuar amando apesar dele ver tudo que a humanidade está fazendo, ele ama a humanidade, apesar de tudo isso. E ele espera que a humanidade dê o seu sim. Nossa Senhora, ela não estava preocupada com o julgamento que José ia fazer sobre ela. Ela estava preocupada em José não dizer sim para Deus, em José se levantar contra uma ação de Deus, né? E muitas vezes a gente faz isso. As pessoas que se levantam, as pessoas que se levantaram contra a pandemia, que falaram mal da pandemia, né? As pessoas que se levantam contra tudo que está acontecendo no mundo, que não entende que é uma ação de Deus, né? Que julga, né? Que passa o tempo todo julgando, né? Julgando. Isso é muito complexo. Isso é muito complexo. A gente não pode julgar. A gente não pode condenar ninguém. Por isso que a ordem para nós é o silêncio. É a gente silenciar, né? É a gente não falar nada, absolutamente nada. É a gente ficar o tempo todo fundido em Jesus, fundido em Jesus, fundido em Jesus, fundido em Jesus, para não correr o risco de julgar as ações que estão acontecendo. Não correr o risco de julgar as pessoas, né? Não correr o risco de julgar ninguém, mas sim amar, né? E Nossa Senhora, ela estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com que José julgasse a ação de Deus, aquilo que Deus estava fazendo nela, né? Porque se ela estava grávida, ela engravidou do Espírito Santo, o anjo veio, né? Revelou para ela que ela ia ser mãe de Salvador, né? E ali foi fecundado Jesus dentro dela, né? Nossa Senhora, ela ela é filha da divina vontade, né? Então, ela conhecia esses mistérios, mas José não. Então, para a cabeça de José, era muito difícil. É que nem a gente entende tudo que está acontecendo. Mas as pessoas que não estão vivendo na divina vontade, que não estudam o livro do céu, que não acreditam nas místicas, elas não entendem. Elas não entendem. Elas não aceitam, elas não entendem como a gente entende.
Tanto é que Nossa Senhora nos deu a graça, né? Jesus colocou justamente esse projeto dessa comunidade, né, no coração da Aline. Ela criou essa comunidade que é o nosso cenáculo, né? E por a gente estar nesse cenáculo, é que a gente tem essa postura de Nossa Senhora, né? A gente consegue ver com os olhos de Nossa Senhora, né? Como Nossa Senhora viu, mas as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não estudam essas verdades, que não estudam, não conhecem, não são como a gente. E aí, o que é que cabe a nós? É ser igual a essas pessoas que não estão conhecendo essas verdades, né? Porque Nossa Senhora, ela sabia o que estava acontecendo com ela. Ela sabia, mas José não sabia. Então a preocupação dela era essa. Era que José julgasse a ação de Deus nela. E não o que José ia fazer, o que José estava pensando sobre ela, né? Ela não pensava assim, né? Então a preocupação dela era justamente o contrário. Era justamente que ele falasse, né? Falasse para as pessoas que ela estava grávida, que ele tinha traído ela, que ela estava grávida, que ela tinha se envolvido com outro homem, né? Saindo que Nossa Senhora o tempo todo sabia que era Jesus, era o Salvador que estava sendo gerado dentro dela. Então, assim, a mesma coisa acontece com a gente hoje, né? Por isso que Nossa Senhora dá essa ordem para a gente, para todos nós, para a gente não julgar a ação que a gente está vendo acontecer na igreja, no mundo, né? Porque tudo, em todo o mal, em tudo que os outros lá fora acham que é mal, que a gente que mergulha nessas verdades, a gente não vê como mal, a gente vê como a vinda do reino, né? Mas por isso que a gente não sofre tanto como as pessoas que estão lá fora, né? A gente meio que fica numa câmara de proteção, né? Jesus nos colocou nesse cenáculo, nessa cédula do reino, né? Justamente para que a gente fique protegido, né? De se contaminar com o julgamento, né? De julgar, sair julgando aí todo mundo, né? E aí a gente acaba, o julgamento, ele paralisa a nossa mente. Ele paralisa, o julgamento ele é uma rede muito complicada, que você começa a julgar, você julga pela aparência, você julga pelas atitudes, você julga, e isso é um risco muito grande. Era isso que preocupava Nossa Senhora, era que José julgasse a Deus, né? Porque era o próprio Deus que estava sendo gerado nela, né? Então a preocupação dela era essa a preocupação dela, por isso que ele vê, né? Por isso que ele vai e pede perdão para ela e tudo, né? Mas ela em nenhum momento ela fica preocupada com o julgamento humano, com o que poderia acontecer com ela, mas ela fica preocupada com o que José estava pensando de Deus, né? Com o julgamento que José poderia pensar de Deus, né? Se levantar contra Deus, ser meio que tipo Lúcifer, né? Lúcifer ele se levantou contra Deus. Então a preocupação dela era que ele julgasse ela, né? Que ele julgasse ela como não sendo uma obra de Deus que estava sendo realizada nela. Essa era a preocupação dela, né? Tanto é que quando ele entende, ela se acalma. Quando ele compreende, quando ele vai pedir perdão para ela, quando ele entende, quando o anjo vai lá, anuncia a ele, né? Parece um sonho dele e fala para ele que o que tá sendo gerado nela é Jesus e ele se acalma, que ele vai pedir perdão para ela. Nossa, eu imagino que deve ter sido uma cena linda, gente. Nossa, imagina só
você pensar, né? Nossa Senhora, ela pensou, né? No que José estava pensando. E ela sofreu muito com isso, porque assim, é muito triste a gente pensar a gente ter uma pessoa como, né, como ela era esposa de José. E ela sabia que ela não tinha se envolvido com homem algum, né? Então, é muito difícil passar por essa experiência. A gente mesmo, a gente vê o quanto que a gente sofre quando uma pessoa julga a gente, né? Quando uma pessoa fala alguma coisa que não sabe sobre a gente sofre, a gente se sente injustiçado. Mas a preocupação de Nossa Senhora não era essa. Não era ela não ser julgada ou ela se sentir injustiçada pelo que José ia falar, não. Mas a preocupação dela era que José estivesse desonrando a Deus, estivesse julgando a Deus. Então, quando a gente se levanta para julgar a ação do Papa, para julgar a ação de qualquer pessoa, não só do Papa, mas de qualquer pessoa, a gente não sabe qual é o propósito, qual é o mistério que envolve tudo que está acontecendo no mundo. A gente não sabe, mas a única coisa que a gente tem que saber é que é puro amor de Deus. Que Deus nunca vai permitir que a gente passe por uma situação que a gente não possa carregar, que a gente não possa suportar. Ele mesmo já disse isso. Coragem, meus filhos, eu venci o mundo, né? Então, quando ele fala eu venci o mundo, é porque a gente também pode vencer o mundo também. E é para isso que a nossa comunidade é chamada, a vencer o mundo. O mundo do julgamento, do orgulho, da soberba, do egoísmo, né? Vencer o mundo, mas vencer o mundo no amor, né? Ser essa cédula do amor, né? Essa cédula do amor, onde acolhe todo mundo, onde ama todo mundo, porque na eternidade não vai ter religião, não vai ter, a gente não vai poder. Imagina você julgar uma pessoa aqui na terra e você ter que viver com a pessoa lá no céu, né? Você julgou ela aqui, aí quando você morre, tipo, eu julgo uma pessoa, vamos supor, eu julgo a Aline aqui, né? Eu julgo a Aline, eu julgo as atitudes dela, eu julgo ela, eu não consigo entender o que Deus está fazendo através dela, e aí de repente ela morre, aí depois eu morro, eu vou encontrar ela lá no céu. Aí eu vou ficar morta de vergonha por ter julgado ela, né? Por ter condenado a atitude dela, por achar que ela não iria para o céu por causa das atitudes dela, né? Porque eu não consegui entender qual era o propósito que Deus tinha com tudo isso, né? E aí a gente vai ter que conviver na eternidade inteira. E na eternidade a gente não vai poder virar a cara para o lado, né? A gente não vai poder sair correndo, se esconder debaixo da cama. Não, a gente vai ter lá na eternidade é só amor, 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 amor. No céu é só amor, 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 amor. Por isso que ele diz que só entra quem ama, né? Só entra quem se torna como criança. Para poder entrar no céu, a gente tem que ser como criança. E criança não julga. Criança simplesmente ama. Criança apanha, né? A gente que é mãe mesmo, a gente dá umas palmadas no nosso filho, mas ao mesmo tempo, logo, logo ele perdoa a gente. Logo, logo ele perdoa a gente nem vê, né? Nós nem vemos. Quando pensa que não, o filho já vem, já abraça a gente, já beija a gente, né? É maravilhoso essa experiência. Amém, Em nome do Fiat. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Esse, esse trecho de Nossa Senhora, ele, ele veio de encontro ao que eu preciso viver nesses tempos, né? Que é a humildade, a verdadeira humildade. E lendo esse trecho, eu fiquei pensando, né? Quando as coisas são vindas situações para mim, eu quero ser tratada com caridade, né?
E eu tenho agido com caridade também diante dos outros, dos erros dos outros, sabe? E eu vejo que não, né? Eu preciso ser mais dócil, mais humilde, mais paciente com os erros dos outros, porque a gente não sabe o que os outros estão passando, né? Como que é a vida deles. E diante de situações que acontecem no dia a dia, é necessário que, que eu haja com essa humildade que Nossa Senhora pede, né? E esse trecho veio justamente para me revelar que o quanto me é necessário, né, imitar Nossa Senhora na humildade, no silêncio. Eu sou uma pessoa muito falante, muito tagarela, não sei ouvir, né? Eu preciso ouvir mais, eu preciso escutar mais. Eu sou tão falante que esses dias eu tenho treinado um pouco a me silenciar, né? Eu estava conversando com uma amiga no telefone e muitas vezes ela e um amigo mandavam eu calar a boca, porque eu sempre estava com respostas prontas, sempre falando, retrucando, dando palpite, né? E aconteceu com os dois essa semana, né? O meu amigo tá assim comigo: você tá me ouvindo? Você tá aí? Porque eu tava em silêncio, né? Eu tava em silêncio. E eles perceberam isso, né? Porque aí eu tô te ouvindo. Aí, em alguns momentos eu falava alguma coisa porque o meu silêncio estava incomodando eles, porque eu sou muito falante. Aí, o meu marido outro dia falou comigo assim: tá tudo bem? Eu falei: por quê? Você tá calada? Ai, é porque eu falo muito, né? Aí essa minha amiga estava no telefone conversando comigo, ela: hoje você tá aí? Você tá me ouvindo? Então, assim, o quanto que eu preciso treinar, né, a cada dia, a me silenciar, a agir com humildade, né, buscar me espelhar em Nossa Senhora. E nesses trechos de ontem e de hoje, do amor em excesso, né, é, é justamente isso, né, porque eu preciso contar com a graça de Deus, né, que nos dá Maria como mãe, como consoladora, auxiliadora. E no primeiro é para a gente deitar no colo de Nossa Senhora, né? Abandonarmos nela. Isso é o excesso de amor, né? Acolher o amor dela. E o quanto que eu preciso, né? De deitar no colo de Nossa Senhora, de colocar, entregar tudo para ela e confiar, de me abandonar mesmo, né? No querer e na vontade de Deus, né? Assim como ela fez. E eu confesso que para mim é um pouco difícil porque eu sou muito agitada, muito elétrica. Eu vou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Eu sei que isso também é da mulher, né? É do temperamento, é da mulher, é da minha natureza. Mas eu preciso organizar isso, né? Porque eu estou em processo ainda de formação, não estou pronta, né? Não estou pronta. E os filhos da Divina Vontade têm me ensinado muito nesse sentido, né? Eu já consigo perceber o que antes eu não percebia, eu já consigo visualizar, né? Como que eu devo agir, né? Diante das circunstâncias. Eu já consigo perceber os meus erros nitidamente, né? Já consigo perceber a vontade humana sobressaindo. Então, é buscar essa dependência, né? Me depender inteiramente de Nossa Senhora. Pedir a ela o auxílio, descansar no colo dela, né?
e pedir ajuda para ela cada dia. Então, aquela oração é tão bonita, né? Que é uma das orações que mais me encantam, assim. Eu até anotei aqui no quadro, né? Que eu tenho um quadro de aviso, anotei que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. E Nossa Senhora, ela foi escolhida pela humildade, né? Ele viu a humildade de sua serva. E tem uma parte do trecho que fala, né? Ele eleva os humildes. É tão bonito, né? Porque a gente não tem que preocupar, né? Porque tendo a virtude da humildade, Deus no tempo certo elevará os humildes, né? E é tão bonito perceber, né, os planos de Deus para Nossa Senhora, os planos de Deus na vida da gente, né? E, os trechos trouxe para mim essa vontade mesmo, né, de descansar em Nossa Senhora, buscando imitar as virtudes e, também de servir, né? Porque Nossa Senhora servia, né? Ela era serva. É tão bonita a parte que Nossa Senhora grávida vai ajudar Isabel na gravidez, né? Ela tá ali grávida e vai ajudar a Isabel na gravidez. Isso é muito bonito, né? E nesses tempos, um amigo meu vai ser diácono semana que vem e estava falando, né, que ser diácono é servir a Igreja de Cristo, né? É trabalhar, é servir, né? Achei tão bonito isso, porque Nossa Senhora foi serva de Deus, né? Ela buscou servir a Deus. A humildade dela agradou muito a Deus. Eu tenho uma amiga que eu acho muito bonita. Onde ela vai, ela tá pronta para servir, sabe? A gratuidade do amor doado, né? E ela faz assim, naturalmente. É bonito de ver isso, né? Ser serva ali. Aí eu lembro que no dia do batizado do meu filho, quando a gente chegou, a gente foi picar as verduras. Ela prontamente veio ajudar e colocou a mão na massa, né? Ela estava pronta e disposta a servir. Por onde ela vai? Aí no aniversário do meu filho, ela carregava as crianças e brincava. E ela, por onde ela vai, ela está pronta a servir. Isso é uma virtude dela, né? É algo dela, assim, muito natural, que não exige esforço e não mede esforços para fazer o bem, assim. E pensando nos excessos de amor, né? Que tem uma parte que eu achei tão bonito, né? Que na mente ela visualizou abraçando, né? Ela visualizou abraçando. Eu achei tão bonito, tão bonito. E é isso, né? É a gratuidade do amor, é um amor doação, um amor que tudo oferta, né? Cuidado que machuca, filho. Você puxar ela assim pelo pé, você machuca ela, dói. Você vai gostar se alguém puxar você pelo pé? Vai ser legal? Não vai, né? Solta sua irmãzinha, isso machuca lá. Ela tá chorando, ela não tá gostando. Você tá vendo que ela tá chorando? Ela não tá gostando disso não, né? Vem cá, meu colo. Fica aqui um pouquinho. Pode levantar, Mariana. Pode brincar. Tá vendo que não é legal segurar a pessoa quando ela não quer ir? A mamãe tá te segurando e você quer ir pra lá, não é? Você também tá fazendo a mesma coisa com a Mariana. Isso não é legal, filho. Tá? Não faz isso não. Tá bom? E é isso que
Eu vou lhe ajudar ele, que ele está com dificuldade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me agora da divina vontade na minha alma, para que todas as minhas ações nessa tarde sejam sob vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu entendi muito mesmo essa partilha e estou refletindo sobre ela aqui. Quando falou que a igreja realmente não está preocupando em salvar almas. E me recordou também a passagem que Paulo ele ensinou: buscai as coisas do alto. Pelo que eu entendi, né, pelo que o meu coração assim saltou diante dessa reflexão e vendo hoje o amor de Nossa Senhora a São José, mas também, como foi dito aí, né, ela amou Deus acima de todas as coisas, acima do amor a São José. Então, estava assistindo hoje, acompanhando de manhã, e agora estou revendo novamente, e eu é como se eu entrasse nessa cena, né? Como se eu estivesse lá assistindo. E eu fiquei assim muito encantada com Deus, com este amor, né? Da divina vontade na gente, como que leva a gente a entender, a escutar as partilhas de vocês e vai caindo dentro do coração da gente, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso amar ao próximo, como Jesus falou, mas eu tenho que amá-lo primeiro, acima de todas as coisas. E achei muito interessante também, porque eu fiquei refletindo, ouvindo essa partilha aí, quando soldados prenderam Jesus, né? Que ele estava lá sendo flagelado, e foi perguntado para ele sobre o reino e ele falou que o reino dele não era deste mundo. Então agora me veio essas passagens bíblicas aí, o reino dele não é neste mundo. Então nós, Jesus vivendo em nós, né? Nós na divina vontade, nós também temos que entender. Nosso reino não é deste mundo, não é neste mundo. Nós temos que buscar almejar as coisas do céu, do céu, né? Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E, e é o que eu também estou observando e entendendo. Querem fazer um reinado neste mundo, né? Querem fazer um reinado neste mundo. E como que ficou tão claro aqui certas atitudes, né? Que estão realmente querendo que a gente ama os Judas. A gente ame os Judas. Né? Nossa, eu gostei demais dessa partilha, dessa reflexão. Gostei muito mesmo dessa partilha, dessa reflexão. Então, divina vontade reina Em nome do na Pai que minha me criou, do vontade. Filho que me Fique. resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A Virgem Maria disse que ninguém interprete mal a minha palidez. Não era porque ela tinha medo dos homens. Humanamente falando, eles teriam me apedrejado. Isso ele não temia, né? Ela, né? Isso ela não temia. Ela sofreu porque José sofreu. Eu não tinha medo do fato de que ele iria me acusar. Eu simplesmente não gostava que ele pudesse, insistindo em sua acusação, ser por faltar com caridade, né? Então, a Nossa Senhora preocupada com a alma de José, né? Como foi falado, ela está preocupada com a alma de São José. Que o São José poderia, né, faltar com a caridade, com o julgamento, com a raiva, com acusar ela, né, diante da multidão, enfim, né? Ela temia isso, né?
quando vi, o sangue saiu do meu coração por esse motivo. Então, o sofrimento dela todo foi por causa da alma de São José, que ela não queria que ele duvidasse de Deus, né? Que eu, tipo assim, mesmo ele não sabendo o que estava acontecendo, né? Ela pedia muito, ela preocupava muito com a alma dele, para que ele não perdesse a fé, para que ele não caísse na tentação de julgar, de acusar. Então a preocupação toda dela era com ele, com a alma dele. Você vê que ela não pensava nela, né? Ela não pensava nas consequências para ela, né? Ah, eu posso ser apedrejada, mas ela não. Ela, tipo assim, aquela coisa assim, de que ela não pensava nela, porque ela não existia para ela. Ela vivia na divina vontade. Então, ela só olhava em direção a Deus e olhava São José também em direção a Deus, preocupada com a alma dele, né? Porque ela sabia que ele era um homem justo, um homem bom, né? Mas ao mesmo tempo ela sabia que ele era um homem fraco, sim. Aí você fala, você tá falando que São José é fraco? Eu tô falando da fraqueza normal, porque ele tinha vontade humana. Então, desse ponto aí, tem essa fraqueza. Então ela se preocupava com ele muito, 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 né? E ela queria o bem dele, que, né, o bem de São José. Então você vê como que Nossa Senhora é, né? A palidez dela não é pensar nela, né? Nunca é pensar nela. E se faltasse um homem justo, ele, que nunca faltou, teria me causado uma dor imensa, né? Se eu não fosse humilde ao extremo, como disse José, não teria merecido carregar em mim aquele que, para apagar o orgulho humano, se aniquilou até a humilhação de ser homem. A humildade dela de esperar em Deus, a humildade dela de não falar, porque o Senhor pediu para ela guardar em silêncio, né? Esperar de Deus, a humildade de confiar em Deus, a humildade de depender de Deus, né? De confiar mesmo toda a sua vida na mão de Deus. Que ali nós podemos dizer assim que toda a situação dela, os apoios humanos, ela não tinha nenhum. O próprio São José, né? O São José estava sofrendo, não estava entendendo nada. Então, ela não ia contar com forças humanas, com apoios humanos. Ela estava na mão de Deus, no colo de Deus o tempo todo. Ela tinha consciência plena de que estava no colo de Deus. E por nenhum momento ela saiu desse colo, ela desconfiou de Deus, ela tentou resolver do jeito dela, de jeito nenhum. Ao contrário, ela se manteve na promessa, entende? A confiança da promessa. Podia abalar qualquer coisa, qualquer estrutura, mas ela ficou com aquela palavra, com aquela promessa, e ela acreditou na promessa do Senhor, né? Então, por isso que ela é tão maravilhosa, né? Ela é um modelo perfeito de como deve ser nossa vida na divina vontade, da gente confiar em Deus. Que se Ele está falando uma coisa, para a gente obedecer e confiar plenamente nele, que Ele sabe o que é melhor. Como o Senhor hoje nos ensinou, né? Então a gente confiar nele, confiar na graça dele. Se Ele está pedindo de nós agora um silêncio, está pedindo que a gente viva nessa vida oculta, em que a gente entre nós, a gente partilha, mas, né, diante do mundo, diante dos outros, né, nós vamos ser ocultos, né, nós vamos ser mais simples, né, nós vamos ser, não um com os pecadores, assim, no sentido pecado, mas um com o pecador no sentido de importar com a alma da pessoa, de estar no meio de todos, né, sem fazer o que os outros fazem, mas ao mesmo tempo a gente não vai é, como é que faz? Se desvincular, né? Não vai se sentir melhor do que ninguém, ao contrário, né? A gente vai ter paciência, amor, doçura, e a gente tem que realmente meditar muito como era Jesus em Valtorta, né? Porque ele tinha muita paciência. Mesmo com os fariseus lá, ele tinha paciência para explicar para os fariseus. Mesmo eles já ouvindo ele, só para tentar procurar um escorregão na palavra dele, um ponto ali para tentar acusar ele, ele tinha paciência de explicar, e ele ainda tinha paciência de responder eles, mesmo eles testando Jesus, mesmo vendo que estava vindo com maldade para testar ele tinha uma paciência incrível com as pessoas, né? Então ele tinha um amor, uma caridade incrível, que cada um ele tratava de uma forma, mas nunca faltou com a caridade, né? Nunca pecou, né? Nunca foi assim, nunca se impôs para ninguém, onde ele não era aceito e saía, essas pessoas falavam, sai daqui, ele saía. Então, ele é um modelo perfeito, né, de como nós devemos ser. E se hoje, né, Nossa Senhora veio até nós pedir também o silêncio, se hoje ela pede de nós isso também, né, é a paciência no suportar esse período que nós vamos passar,
E a gente, esse tempo é um tempo de graça, é um tempo realmente do celeiro da nossa alma ficar cheio dessas verdades para ajudar aqueles que virão. E a gente não vai nunca virar e falar assim: ah, você não quis me ouvir antes, né? Você não quis, agora você tá vindo, sai para lá, de jeito nenhum. A gente vai doar sem nenhuma mágoa, né? Com total perdão. A gente já vai oferecer o perdão antes dos outros pedirem, né? Ao contrário, a gente já tá com o coração aberto sem fazer distinção de pessoas. Todo mundo que aproximar de boa vontade depois que vier esse tempo e procurar a palavra, procurar a direção, só quer que a gente dê de boa vontade, afinal não é nosso. Esse tesouro depositado em nós é dele, né? De Jesus, a gente não tem nada para nós, é dele, somos dele. Então, é um tempo assim de colher, é um tempo de plantio, né? Então, é um tempo da gente comer, da gente alimentar das verdades, da gente absorver o conhecimento, que não é só conhecimento, é amor, né? Conhecimento com amor e sabedoria, né? Porque ele quer que nós sejamos sábios, tenhamos sabedoria, né? E a sabedoria é humilde, a sabedoria, ela tem paciência, a sabedoria busca ver as coisas com a ótica divina, busca ver os outros com a ótica divina. Então, nós vamos ter paciência na nossa família, nós vamos ter paciência no nosso trabalho, nós vamos ter paciência em todas as situações, mas nunca perder essa promessa no nosso coração, né? A certeza de que a gente não espera no ser humano, a gente espera em Deus, né? A gente espera nas promessas de Deus, e a gente conta com as promessas de Deus. E essas promessas de Deus é o que vai nos abastecer, é que vai ficar lá no nosso coração guardado, essa certeza dessa graça de Deus, né, que supera tudo, que supera qualquer coisa. O mundo pode virar do avesso por um tempo, as coisas podem ficar pior, o mal pode ficar escancarado, né? O que é ruim pode passar a ser bom, o que é bom passar a ser ruim. Pode vir um tempo de muita bagunça mesmo, muita desordem, mas que dentro de nós tenha essa ordem, que dentro de nós a gente esteja pronto para socorrer, né, os irmãos que vão vir. A gente também, né, nesse tempo também, enquanto a gente é obediente ao Senhor, fazendo tudo o que está pedindo, sem deixar uma vírgula do que está pedindo, sem observar, né, fazer tudo. E fazendo tudo o que ele está pedindo, né, sendo obediente, com certeza, com a fidelidade, com a obediência daqueles que confiam em Deus, ele vai antecipar as coisas, né? Ele vai antecipar. Assim como Nossa Senhora esperou o aviso a São José, e esse aviso certamente foi bem antecipado, né? Por causa dela, né? Por causa da humildade dela, por causa da obediência dela, por causa da resignação dela. E quanto que foi frutífero, né? Então, a gente também espera esse aviso, né? A gente também espera essa mudança, o reino, né? Então, a gente aguarda o tempo de Deus. Ele falou que vai mandar o reino. Ele falou que ele vai tirar um bem de tudo que vai acontecer, que está tudo no controle dele, né? Ele falou que é necessário as coisas acontecer. O mal vai superabundar, vai ter um tempo do mal mesmo imperando, mas a vitória virá, o triunfo virá. E a gente tem que ficar nessa promessa. E a gente tem que obedecer. Se ele pede agora é um momento de silêncio, vocês vão ficar aí no Éden de vocês, dentro de vocês, aprendendo tudo, absorvendo tudo que eu quero, se alimentando de mim. Então, vocês vão ficar nesse tempo se alimentando, nesse tempo de deserto, se alimentando daquilo que eu vou mandar, né? O João Batista se alimentava do gafanhoto, né? Do mel silvestre, né? Nós vamos nos alimentar do livro do céu, dos conteúdos da Maria Valtorta, da Misticidade de Deus, de tudo que nós estamos estudando aqui, de tudo que ele traz para nós, de todas as meditações, as partilhas, e vamos viver esse tempo esperando no Senhor. Então, ele está nos chamando a esperar nele, porque às vezes a gente sente dentro de nós um fogo, a gente sente dentro de nós uma inquietação para falar, mas não é talvez a vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor, ele permite a gente sentir isso, mas ao mesmo tempo a vontade dele é que esse fogo, né, que esse fogo seja de certa forma uma privação, um momento de privação, mas ao mesmo tempo, para mostrar se nós amamos mesmo a Deus, se nossa intenção é pura, a gente vai confiar e fazer o que Ele está pedindo. Então é assim que eu sinto, né? Eu agora estou calma, né? É, eu estou em paz, né, dentro da minha família, da minha casa, esperando no Senhor, nas promessas dele, né? Não quero empurrar as coisas, não quero ir na frente, é muito ruim
Você ir na frente e o pai falar, não, eu te pedi para me esperar achar aqui, eu falei que eu ia chegar. Eu falei que eu ia te encontrar nesse ponto aqui, mas você andou para frente, você não teve paciência, né? Não, vamos esperar, né? Vamos estar com ele em tudo. E vamos ser fiéis naquilo que ele nos pede. Claro que a gente vai ouvir, né? Então, é muito lindo o que acontece aqui, é muito lindo quando o Senhor esclarece as coisas para nós assim, tudo é paz, né? Eu acho que essa paz que eu estou sentindo, todos também devem estar sentindo. É mesmo por mais difícil que seja. É difícil sim, porque você transborda, né? Você estuda aqui, você transborda, né? Então é difícil. A gente vai se sentir igual Nossa Senhora com o Rei dentro dela, né? Sentir com Jesus dentro dela, transbordando, né? E ela não saía por aí nas ruas, né? Eu sou a mãe do Messias, né? Ele tá aqui dentro do meu ventre, eu sou a mãe do Messias. Não. O Senhor também vai ficar aqui dentro do nosso ventre, da nossa alma, né? Cada verdade é conceber Jesus. E a gente vai ter que ser firme, né? A gente não vai sair por aí falando para todo mundo, né? Mesmo que às vezes pareça que a gente fica até sufocado de tanto que transborda, né? Essa verdade. Mas essa privação também, né? De não. Essa também é um tipo de privação que a gente sente, né? E então tudo isso, essa situação, mesmo que isso talvez cause um certo sofrimento, isso é bom. Isso tudo vai ser para contabilizar na contabilidade do Senhor lá, para ele poder mandar o reino dele rapidinho, né? Se ani- Para pagar o orgulho humano, se aniquilou até a humilhação desse homem. Fé, José, cegamente acreditava nas palavras do mensageiro celestial. Ele não pediu outra coisa senão acreditar, porque estava sinceramente convencido de que Deus é bom e que o Senhor não lhe traria a dor de ser um homem traído, enganado pelo próximo, um homem de quem o próximo zombaria, porque esperava no Senhor. Então, essa espera no Senhor é o que ele quer de nós, né? Não pedi outra coisa senão acreditar em mim, porque sendo honesto como era, só com dor poderia pensar que o outro não era. Ele viveu a lei diz, amar o próximo como a si mesmo. Nosso amor por nós mesmos é tão grande que acreditamos que somos perfeitos, mesmo quando não somos, é verdade. E por que então vamos desamar do nosso próximo, pensando que ele é imperfeito, né? É, pois é, né? Se a gente não é, né, não vamos deixar de dar amor pro outro por não ser, né? Caridade absoluta. Caridade que sabe perdoar, né? Que aquele perdão antes mesmo do outro pedir, você já tem a disposição para perdoar, né? Que quer perdoar, perdoar antecipadamente, desculpando-se dentro do próprio coração pelas faltas dos outros, perdoar na hora, concedendo todas as circunstâncias atenuantes à parte culpada. Humildade tão absoluta quanto a caridade. Saber reconhecer que faltava até com pensamento simples e não ter orgulho que é mais prejudicial que a culpa cometida, é verdade. De não querer dizer me enganei. Exceto Deus, todos cometem erros. Quem pode dizer nunca cometo erros? E essa humildade é ainda mais difícil sabendo guardar o segredo das maravilhas de Deus, é verdade. Então também a humildade essa obediência, né? Se guardar essas maravilhas de Deus, para ser ditas quando Ele quiser, quando Ele ordenar, né? Essas maravilhas de Deus realizadas em nós. Quanto não há necessidade de proclamá-las para louvá-lo, para não humilhar o próximo que não recebeu tais dons especiais de Deus. Aquilo também que foi falado, né? A gente nunca não pensar que é melhor do que ninguém. Aí eu estava meditando muito, né? Que eu te saí hoje cedo. E eu estava pensando muito sobre isso. Por quê? Deixa eu contar o que acontece comigo, como que eu fico com a minha alma. Eu converso muito com ela, não é comigo não, é com ela. Quando foi falado assim, eu entendo isso, sabe? Falar assim, ó, você não deve se sentir espe especial, assim, mais especial do que ninguém. Você não tem que se sentir que é melhor do que ninguém, isso é verdade. Isso aí é até que critérios básicos da santidade humana, né? Você não se colocar acima de ninguém. Já tá no mandamento também, né? Você nunca pode se vangloriar de nada, nada disso. Você nunca pode se achar melhor do que ninguém, enfim.
Aí eu fiquei pensando o seguinte: a gente não se acha melhor do que ninguém, mas às vezes a gente se acha diferente, sabe? Vem aquele sentimento assim de que também, pelo fato de estar vivendo a divina vontade, a gente é diferente, entende? Mas aí ao mesmo tempo, aí eu tava assim, Senhor, o que que eu faço? Essa diferença é tão clara, mas não é porque eu tô olhando pro outro achando que eu sou melhor. Acho que é porque esse tipo de mente você morre pra sua vontade humana. E as outras vontades humanas das pessoas estão escancaradas. E às vezes é difícil, principalmente com quem você convive, né? A vontade humana, lidar com a vontade humana do outro quando a sua vontade humana tá nesse processo de morte. Lidar com a vontade humana que você não pode pegar e mandar morrer por você mesmo. Aí eu tava conversando mesmo com ele, falando com Jesus, né? Meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda a ser caridosa nesse ponto de ter essa tolerância com o próximo, né? De não faltar com a caridade com o meu próximo. De não faltar com a caridade, por exemplo, com quem eu convivo, com meu esposo. Não, 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 eu não posso impor, não posso falar assim, como é que eu falo? Não posso virar e falar assim, não, você tem que morrer para sua vontade humana. Não posso impor nada, entendeu? Não posso impor, seria faltar com a caridade. Ah, porque eu morri. Nossa, misericórdia. Aí isso já é se sentir especial. É quando você põe o seu eu, você, para defender você mesmo, você se autoproclama alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo você sente a diferença, que é inevitável não sentir. Então o que que eu fico com Jesus? Eu fico assim, não tô nem aí pra mim, Senhor. Eu não tenho nada de especial. A única coisa que tem aqui é porque o Senhor tá aqui. É porque o Senhor tá aqui, só tá em mim. Não tem, é só por causa disso, porque não é eu, não é eu, não é eu. E eu fico falando o tempo todo com ele. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então, toda vez que vem esse sentimento, eu falo, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. O que que eu faço? Eu dou ênfase nele e me anulo. O tempo todo eu faço isso, de dar ênfase nele e me anular. Eu fico assim, Senhor, ensina a gente a viver isso, porque é lindo demais ler aqui isso. É muito lindo, ó. É muito lindo. Mas viver na prática, a cada dia, como Nossa Senhora, meu Deus do céu. Sendo cri-cri, ainda tem essas tendências cri-cri ainda, que tem que lidar comigo mesmo, lutar contra mim mesma. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, sabe? Fiquei assim, nossa, Senhor, ajuda. Mas aí uma das coisas que deixa a gente seguro é a confiança, a obediência. Se ele pediu, né, a gente obedece. Senão, você escutar o que ele está falando e obedecer, né? Obedecer sem ficar avaliando, né? Mas obedecer mesmo, obedecer mesmo. Então, isso me acalma. A obediência é algo que me acalma. Que Nossa Senhora obedeceu, né? O Espírito Santo que ia contar para José, Nossa Senhora obedeceu. Então, essa obediência me acalma, que aí eu lembro da obediência de Nossa Senhora. Aí, quando eu penso na humildade de Nossa Senhora, eu olho para mim e aí eu fico um pouco preocupada. Aí eu tô falando, tô sendo sincera aqui, eu tô falando que não é tão simples assim, não. Não é tão simples assim, não. Porque eu tenho aquela coisa de justiça muito forte, sabe? Eu fico, que hora então? Tem hora que tem que ser sua boca e dizer alguma coisa, agora não é para falar. Mas assim, foi explicado, tá? Eu entendi, foi explicado. É aquele jeito assim que você fala, não mandando, né? Não dizendo, não impondo, não corrigindo para humilhar o outro, né? Para mostrar que você tem mais experiência com Deus que o outro. É aquela coisa de você dar uma sugestão, é a caridade. Então a gente tem que pedir o Espírito Santo, fazer igual Salomão, pediu sabedoria, a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus, pedir o Espírito Santo para nos ajudar a ter essa inteligência que é divina, ter essa sabedoria no falar, no tratar, né? E pedir para nos ajudar mesmo, a dar sabedoria, né? Pra gente, como a gente vai ser na nossa casa, como a gente vai ser agora lá fora, diante de todos os desafios que virão, diante de todas as vontades humanas que estão aí, né?
diante, né, da nossa, que às vezes quer que a gente tem que dar mais uma amarrada nela, para deixar ela bem atada mesmo, né? Então, tipo assim, eu pedi sabedoria. É o que eu pensei assim, pedir sabedoria, porque é aquilo de saber o jeito de falar, com a inteligência divina, né? Sem impor nada. Como se desse uma sugestão para o outro, mas só também na abertura que a pessoa te dá. Você não chega assim, falando que se ninguém te chamou para conversa, você vai falar, né? Então, é pedir ao Senhor sabedoria mesmo. Porque eu tava assim, meu Deus do céu, dá sabedoria, porque a senhora, Nossa Senhora, era muito sábia, né? Muito inteligente, né? Sabedoria e inteligência divina. Dá e também pra gente, né? Ajuda a gente a viver na prática isso. Porque, gente, se Deus está pedindo isso de nós, meu Deus do céu, eu acredito plenamente nisso. E se ele, e se ele está pedindo de nós, ele não vai pedir nada que a gente não possa fazer. Então, com certeza, é ele mesmo em nós. Ele vai dar capacidade para a gente viver o que ele está pedindo dentro da nossa casa, diante de todos os desafios que cada um aqui passar. Então é pedir mesmo, pedir sem parar, sem cessar a graça, reconhecer a pequenez, a dificuldade que tem, né? Mas ao mesmo tempo reconhecer que Deus, quem Deus é, né? Proclamar quem Deus é. Acreditar em Deus, acreditar que Ele nos ajuda, que Ele fala em nós, que Ele nos inspira. Se a gente tiver humildade, se a gente obedecer, se a gente for fiel, Ele ajuda. Ele ajuda. Eu tenho certeza disso que Ele ajuda. Ele vai ajudar a gente a saber, a cumprir direitinho o que está pedindo e vai ajudar. Se ele vê que a gente está disposto a obedecer, isso já é um passo gigante. E é claro, né? Eu não sou louca de ouvir um trem desse e não obedecer. De jeito nenhum, né? Acho que é o que todos nós temos aqui no nosso coração. É isso de que a, a gente não quer nunca desviar da vontade de Deus, nunca. A gente nem pensa nessa possibilidade, não existe para nós essa possibilidade. Então é aquilo que Nossa Senhora fala, fazer tudo o que ele vos disser. Se é o que ele está pedindo, então vamos fazer. Vamos acreditar, vamos confiar. Ó, se Deus quiser, se Ele quiser, Ele se revelará a seu servo. Isabel me viu como eu era quando chegou a hora. Aí tá vendo? Tem hora certa para tudo. A gente tem que ter paciência, não é do nosso jeito, né? E meu marido sabia o que eu realmente era quando chegou a hora de saber. Ótimo, essa palavra aqui já dá conforto pra gente, né? Deixa o Senhor o cuidado de proclamá-lo seus servos. Ele está com uma pressa amorosa. Nossa, eu não duvido disso não. Porque quem é chamado a uma missão particular é uma nova glória que se acrescenta à sua infinita, porque é um testemunho do que o homem se encontra no estado em que Deus o quis. É uma perfeição inferior que reflete o seu autor. Fique na escuridão e no silêncio, amado da graça. Fique na escuridão e no silêncio, amado da graça, para poder ouvir as únicas palavras que são de vida, para poder se merecer o sol, tá bom? Que reflete sobre vós, e em vós que eternamente brilha. Amém. Assim seja. Ó luz felicíssima que és Deus, que és a alegria dos teus servos, brilhe sobre esses teus servos, e que então eles exultem em sua humildade, louvando-te e a ti somente, que arruinas os soberbos e elevas os humildes, que te amam, até os esplendores do teu reino. Amém, assim seja, né? Vamos confiar no Senhor, obedecer tudo o que Ele está pedindo, ser firmes, é como foi dito na escola, né? Da gente ser fiel, né? Que é o Senhor que vai revelar tudo no tempo que Ele quiser, na ordem que Ele quiser. E a gente tem que a esperança que esse aviso virá nessa geração ainda. A gente guarda essa esperança e sela ela no Fiat e deixa na vontade de Deus que vai guiar tudo. A gente sabe que Deus está guiando todas as coisas. Se Ele está pedindo para nós
agora fazer como José fez lá, né? Encher os celeiros, porque quando vier o momento da fome e da sede do povo, da necessidade do povo, ter esses celeiros cheios, que assim seja. Amém, né? A maior segurança nossa é fazer a vontade de Deus, você está dentro da vontade de Deus. Quando a gente faz o que Deus nos pede, do jeito que Ele pede, não o que a gente quer, do que a gente pensa nunca, mas quando a gente faz o que Ele pede, do jeito que Ele pede, a ordem que Ele dá, e a gente obedece, assim, obedece mesmo, mas obedecer assim, consciente, com firmeza, com confiança, igual Nossa Senhora, sabendo, Ele vai cumprir o que prometeu. Eu sei que vai. Sei que vai fazer o que falou. Posso ficar tranquilo. Então, quando a gente confia desse jeito, essa é a segurança. Não tem maior segurança do que essa. Quando a gente escuta o que Deus pede e a gente atende prontamente o que Ele pede. Quando a gente está dentro da vontade dele, fazendo o que Ele quer de nós, a gente pode ficar sossegado. Sossegado mesmo. Então, essa meditação me traz paz também, né? Porque é exatamente isso que Ele quer de nós. E a Nossa Senhora pedindo, Nossa Senhora tá com a gente. Nossa, foi dito coisas lindas aqui, eu tô maravilhada. Olha só, Jesus disse que somos todos grávidos dele. As verdades do livro do céu são o Verbo encarnado sendo enxertado em nossos ventres. Olha isso. O aviso será o nascimento do reino. Estamos ingerindo o Verbo de Deus. O Espírito Santo está concebendo em nós, como concebeu no ventre de Maria. Meu Deus, que lindo! E Nossa Senhora, né, esperou, né, ele vir, ser gerado, passar por tudo que passou, ele próprio, no momento dele, no momento da divina vontade, é que ele teve a vida pública, né, dele, e começou a evangelizar. Então, ela não, em momento nenhum, saiu por aí, né, falando nada que não era para falar, né. Então ela guardou dentro dela Deus, né? E imagina se tem um Deus dentro de você. Então a gente está vivendo esse processo de ter Ele em nós também, né? Então a gente tem que fazer igual Nossa Senhora. Aquilo de guardar no coração é isso, né? Guardar no coração da nossa alma essa verdade e esperar essa verdade ser anunciada no derradeiro momento, no momento que Deus quiser, do jeito que Deus quiser. E a gente vai vivendo nessa graça aqui, sendo fiéis, obedientes e constantes, firmes, né? Então estamos grávidos. Cada gole da vontade divina é um enxerto de Jesus, da verdade encarnada, da luz do mundo, em nós. O triunfo do Imaculado Coração de Maria somos nós, Igreja viva. Ai, meu Deus, que lindo. Meu Deus do céu. Testemunhas vivas da potência da divina vontade que será enviado por Jesus Cristo, do Oriente ao Ocidente, para anunciar a nova doutrina divina que renascera novo céu e nova terra na humanidade Jesus Cristo, nos filhos da divina vontade, que se faz e cria todas as coisas. Fiat. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele nos ajude a ser fiéis, obedientes aos ensinamentos dele, às verdades e às ordens que Ele nos dá. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Em nome do Espírito Pai que me Santo. Amém? criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Essa aula da escola, da escola hoje, meu Deus do céu, foi muito, muito maravilhosa. Obrigada, Senhor, por tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanto ensinamento que a gente ouça várias vezes se for necessário, né? E obedeça, obedeça, que a gente nunca, nunca, nunca esqueça da aula de ontem, do trecho de ontem, que esse ensinamento da aula de ontem sobre obediência fica assim muito cravado na nossa alma, mas que a gente preste muita atenção na escola da divina vontade. Muita atenção, muita atenção. Porque, assim, eu sei que eu penso assim,
que Deus coloca assim no meu coração, que nós temos uma limitação muito grande para entender tudo, para guardar tudo, né? Como o anjo falou, o anjo da Maria Valtorta falou assim, não tem como você forçar a natureza humana para ela conseguir receber mais do que ela é capaz de receber. A nossa alma é limitada, mas o nosso desejo de conhecer e de guardar tudo, esse é o segredo, né? É o celeiro. A gente é um celeiro, então quando a gente ouve, a gente está recebendo e guardando, recebendo e guardando. Pode ser que eu não vou conseguir gravar tudo e ficar, tipo assim, decorando as coisas que falam. Não é isso, é você desejar, prestar atenção. Prestar atenção. E o Espírito Santo vai guardar tudo na nossa memória. E na hora que a gente precisar dessa verdade, ela vai estar lá guardada no celeiro. Onde é o celeiro? É a memória. Quem comunica a memória? O Espírito Santo. O Pai comunica a vontade, o Filho comunica a sabedoria e o Espírito Santo a memória. Então, quem está guardando tudo é o Espírito Santo, né? Que a gente tenha isso em mente, que a gente, com a nossa vontade, que é comunicada pelo Pai, a gente use toda a nossa vontade para poder ouvir e desejar muito, guardar tudo no celeiro, na nossa memória. Na hora certa, na hora da fome, na hora que Deus quiser, esse celeiro vai ser aberto e essa comida, né, esse trigo, esses grãos vão ser distribuídos na hora que Deus quiser. Então essa aula foi assim maravilhosa, muito, muito, muito obrigada, Senhor. Aí eu fiquei anotando aqui algumas coisas, né? Quando a Aline estava falando, eu fiquei anotando algumas coisas. Essa hora que Jesus falou da vontade humana, eu fiquei, veio assim, um pensamento na minha cabeça. As pessoas estão tão preocupadas com o exterior, como falou na aula ontem. Não, acho que foi ontem, não sei, de falar assim, de Jesus falando para a gente olhar para viver assim no interior, né? Ter uma vida interior muito ativa. A alma, conversar com a nossa alma, conversar com Deus lá no quartinho lá da nossa alma. E não ficar olhando para fora. Ele já tinha falado isso. E hoje ele veio falar mais ainda. As profecias passam. O que vai ficar é o amor, né? Então, se as profecias passam, nós não temos que focar toda a nossa atenção nas profecias, porque elas passam. Quem fica é o amor. O amor é Deus que está dentro de nós. Se a gente coloca toda a nossa atenção, todos os nossos olhares para fora e fica perturbado vendo tanta mensagem, tanta profecia, a gente esquece de cultivar aqui dentro o amor, de conversar quem é o autor de todas as profecias. É Deus. E onde que Ele está? Ele está no seu coração. E você está perdendo seu tempo, deixando de conversar com Ele, de entender as verdades que Ele quer te ensinar, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, para você ficar olhando as profecias na internet, por exemplo. Né? E o mundo está... gente, isso é tão... Uma vez eu estava pensando sobre isso, sobre tudo tem um interesse. Por que que tem tanto vídeo de profecia? Porque dá ibope. Porque dá ibope. Dinheiro. No, as mensagens assim com esses manchetes, né? Que chama mais atenção são os que dão mais likes. Like é dinheiro, gente. Presta atenção. Like é dinheiro. Curtidas, aqueles joinha lá no YouTube é dinheiro. Então não se deixe enganar. Conversa com o Deus que está aí dentro de você. Não tire os olhos de Deus, de Jesus no seu interior. E Ele vai te mostrar o que é para você ver, né? Então é muito importante a gente olhar para nós, assim, não no sentido de olhar para si mesmo, naquele sentido, né, que Jesus falou para a gente não olhar para si mesmo, é olhar para dentro de nós e encontrar com o Senhor lá no nosso coração. Gente, é muito difícil, é muito assim,
Essa questão de você encontrar Deus no seu interior não é um processo fácil que acontece da noite para o dia. É muita oração, é muita meditação, é muita contemplação, é muita conversa com Deus para você começar, para você conseguir entrar nesse castelo, no castelo interior. Não é uma coisa que acontece de forma natural, naturalmente, assim, esse caminho da santidade. É Deus que faz, mas você tem que aplicar a sua vontade. E não acontece da noite para o dia. E não é uma coisa natural. Natural, assim, que você, de hoje para amanhã, você já entende que Jesus está dentro de você, que você consegue lá dentro entrar no seu interior e falar com Ele, e ouvir a voz dEle, conseguir entrar dentro de si para falar com Ele. Não é da noite para o dia. São atos de fé em fé, de fé em fé. É muito desejo, 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 desejo. Como ele falou, né? Quando a gente é como se a gente tivesse. Ele falou, né? Vocês estão gestantes, né? Do, de Jesus. E aí tem um trecho que ele fala, que a Ruth falou, tem um trecho que fala isso, realmente tem um trecho. Que ele fala que assim que a alma me deseja, eu já fico concebido no coração dela. Então, assim, o desejo faz com que Jesus nasça na alma. O desejo. E quanto mais, ele fala assim que a alma começa a desejar, eu já fico concebido, mas bem pequenininho, pense assim no óvulo, né, com bem, bem pequenininho lá, de uma semana de gestação, e ele vai se desenvolvendo. Quanto mais se adentra no desejo, assim vou me alargando na alma, ele vai se desenvolvendo. E quando esse desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora, então renasço em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. Então esse desejo por Deus tem que aumentar a cada dia, de forma que você não vai desejar mais nada no mundo, de forma que você vai se elevar da terra. E tanto faz para você aqui na terra, não importa o que acontecer aqui mais. Quando você chega nesse desejo que transborda, que você não quer mais nada, você chega a não querer mais nada, isso é real, isso acontece. Isso é divino. Quanto mais você se adentra no desejo, quanto mais você se dá, mais você deseja, mais você conquista Deus. E Ele toma conta de você. Ele é a sua mente, Ele é a sua boca, Ele é os seus atos. Ele toma posse de você. Ele vive a sua vida. Você dá a sua vida para Ele viver. Mas tem que existir esse desejo constante, constante, constante. Ele tem que ser progressivo, de forma que você não vai desejar mais nada na face da terra. Nada. E só vai restar o amor. Só vai restar o amor. Você vai falar, tá, vai acontecer, as profecias vão acontecer, mas não importa. Eu não vou me preocupar com isso. Eu vou continuar te amando, vou pensar. Eu não consigo ficar pensando em outra coisa. Eu só penso em amar a Deus e fazer a vontade dele, né? Fazer o que ele quer naquele dia, naquele momento, sem me preocupar muito com o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui um segundo, daqui um ano, daqui 2 anos. Eu tenho assim também no meu coração que o aviso vai chegar em breve, assim, nessa geração, né? Mas pode chegar nessa geração, mas eu posso não estar aqui mais nessa geração. Então, o amor é o que fica, né? Se você, as profecias passam, pode ser que você não esteja aqui quando acontecer, quando as profecias se cumprir. E aí você já vai ter que viver só do amor, que é no céu. No céu não tem mais profecia, não tem mais fé, não tem mais esperança. Acaba tudo. No céu só tem amor. E a proposta de Deus para você, viver na divina vontade, é você perder a fé. Isso está escrito no livro do céu, é assustador. Você chega a perder a fé. Porque você já vive no céu não tem fé, já vê Deus face a face. A gente chega próximo de perder a fé. Não é que você vai deixar de acreditar em Deus, não é que você deixa de acreditar. Não, é pelo contrário, você já possui aquilo que você acreditava, que você esperava já em vida, na terra. Tem um trecho do livro do céu que fala isso. Eu fiquei assustada. A Luísa também. Ela falou, como assim, Jesus?
Aí, porque ela falou assim, eu até achei engraçado o jeito que ela falou. Ela falou assim, é, Jesus, eu quero a sua fé, a sua esperança, a sua caridade. Tipo assim, eu quero ter a mesma fé que você tem. E ele, com toda a paciência do mundo, eu acho incrível a paciência dele. Ele, minha filha, mas eu não tenho fé, eu sou o próprio Deus, eu não tenho fé, eu vou ter fé. Eu só sou amor, eu só sou amor. E eu quero que você fique igual. Ele não quer que a gente seja a imitação dele? Então, a gente vai ser só amor. Jesus não tem fé, ele já é Deus. Nós não vamos ser iguaizinhos dele, mas como Nossa Senhora falou aqui, né? É, ela fala aqui no. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ela fala assim, ó. Uma partícula da perfeição de Deus. Ai, depois eu acho aqui. Mas a gente vai ser a imagem e semelhança de Deus, né? A gente vai chegar nesse nível. É essa a intenção. Esse deve ser o objetivo. Você já possuir Deus. Você só não vai ver face a face, mas você já possui aqui em vida. Ela fala assim, né? Ele está com uma pressa amorosa, porque quem é chamado a uma missão particular é uma nova glória que se acrescenta à sua glória, à glória infinita de Deus. Deus tem uma pressa amorosa de proclamar aos seus servos, né? Por quê? Quem é chamado a uma missão particular é uma nova glória que se acrescenta à sua glória infinita, porque é um testemunho do que o homem se encontra no estado em que Deus o quis. Qual estado que Deus quis o homem? Uma perfeição inferior que reflete o seu autor. Uma perfeição inferior que reflete o seu autor, que reflete Deus. Nós somos é isso que Deus quer, que a gente seja uma perfeição inferior. Nossa fé vai praticamente sumir, nossa esperança, né? Esse é o objetivo. Vou ler aqui do início a parte de Nossa Senhora. A Virgem diz: que ninguém interprete mal a minha palidez. Não era porque ela tinha medo dos homens. Humanamente falando, eles teriam me apedrejado. Isso eu não temia. Eu sofri porque José sofreu. Eu não tinha medo do fato de que ele iria me acusar. Eu simplesmente não gostava de que ele pudesse, insistindo em sua acusação, não ter caridade, pecar. Quando o vi, o sangue saiu do meu coração por esse motivo. Foi o momento em que um justo poderia ter ofendido a justiça, ofendendo a caridade. Nossa, gente, a gente ser cópia de Nossa Senhora, olha só. Ela não se importou porque José estava, olha a situação, José estava acusando ela, né? José não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele poderia acusar ela, né, de adultério. Ela temia, né, poderia ter acontecido isso, dele ter acusado ela. Então, a situação, se ele tivesse acusado. E ela não pensava nela. Olha só, gente, olha só, penetra nesse mistério. Ela está sendo acusada de adultério. Ela é inocente, ela sabe que não fez nada e ela está sendo acusada. E ela tinha medo. Ela sofria não pela acusação que ela estava sofrendo, mas ela sofria por causa de José, que José poderia ofender a Deus e ela sabe o mal que é, ela sabe a gravidade do pecado, de um ato, né, de a gravidade do que José ia fazer. Né? Ele ia totalmente contra o que Deus esperava dele se ele tivesse entregado ela, tivesse acusado ela. Ele ia pecar. Ele ia pecar. Ele ia faltar com a caridade, com o amor a Deus e a ela. Ela não pensava nela. Então, a gente tem que gravar isso para a nossa vida. Quando alguém te fizer alguma coisa, que seja qualquer pessoa, quando alguém te humilhar, quando alguém te acusar, quando alguém te bater, qualquer coisa que acontecer, você não sofrer, não pelo que a pessoa fez com você, mas você sofrer
porque aquela pessoa está faltando com a caridade, ela está pecando, ela está ofendendo a Deus. Você pensar na alma dela, isso que é pensar na alma da pessoa. Olha como é ter uma visão totalmente diferente. A pessoa te humilha. Vamos pôr uma situação, né? Seu marido te humilha. Como você vai agir na situação? Você vai você vai sofrer, mas não por causa da humilhação que ele te causou. Você vai sofrer por quê? Porque ele pode estar faltando a caridade com Deus. Que é a Deus que ele está ofendendo. Você esquece totalmente de si mesmo. Olha o que é esquecer de si mesmo. Não é Deus que habita em você. Quem está sendo ofendido é Deus que habita em você. Quem está sendo humilhado é Deus que habita em você. E aí você vai perdoar e vai falar: Jesus, perdoa, ele não sabe o que ele faz. Eu não me importo comigo. Eu aceito essa humilhação. Eu aceito essa dor. Né? Eu sei que a cruz é maravilhosa. Obrigada, obrigada, Senhor, porque eu sei o que significa ser humilhada. Eu sei o que significa. O Senhor já me explicou. Eu tô copiando em mim a sua imagem. O Senhor foi humilhado. Então, para mim é glória, para mim é uma bênção receber essa humilhação. Isso é maravilhoso. O Senhor está me dando um presente. Mas eu sofro pelo meu esposo, porque ele me humilhou. Ele ofendeu foi o Senhor. Perdão, Jesus, perdão por ele. Perdoa ele. É desse jeito que a gente tem que viver. E a gente a gente está muito assim, né? Convivendo muito com a família, por exemplo. Eu não tenho muito contato com muitas pessoas. Agora eu voltei a trabalhar, mas eu fico muito calada, assim, muito na minha lá no trabalho. E eu era muito de conversar com todo mundo, sair de mesa em mesa conversando. E aí meu colega até falou: Nossa, você está muito diferente, você está muito estranha. Porque eu tô preocupado com você. Eu falei: Não, tá tranquilo, tô muito bem. Eu não fico explicando muita coisa, não. Né? Eu fico do jeito que Deus quer que eu esteja, não vou preocupar, não. Mas na casa da gente, a gente tem que prestar muita atenção em cada ato que vem em direção a nós, em cada circunstância, né? Tem que ser tudo por Deus. A gente tem que imitar Nossa Senhora, né? Pensar nisso. Tudo que vier em direção a nós é não pensar em nós mesmos, pensar na alma da pessoa, perdoar, 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 amar, 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 né? E se faltasse um homem justo, ele que nunca faltou teria me causado uma dor imensa. A nossa dor deve ser a dor de ver o irmão faltando com a caridade. Né? A dor de Nossa Senhora é porque se ela visse que São José, que nunca pecou, ele nunca faltou com Deus, nunca, ele sempre foi santo. E ele ia ver que por causa dela, por uma situação que estava acontecendo com ela, ele ia faltar com a caridade. E ela sofreu por causa disso. Se eu não fosse humilde ao extremo, como disse a José, não teria merecido carregar em mim aquele que, para apagar o orgulho humano, se aniquilou, até a humilhação de ser homem. Se eu não fosse humilde ao extremo, como disse a José, eu não teria merecido carregar em mim aquele que, para apagar o orgulho humano, se aniquilou até a humilhação de ser homem. Isso serve para a gente. Jesus não disse que assim que a gente deseja ele nasce em nosso coração? Ele nasce. E a gente e se a gente não é humilde ao extremo, a gente não merece carregar Jesus em nós. Porque aí, se a gente perde a humildade, se entrar o orgulho, quem vai nascer? O demônio. Ele fala isso no livro, nesse mesmo trecho, ele fala assim, ó. Nesse mesmo trecho, ele fala: De igual modo, também o demônio faz seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio com suas obras perversas. E se este desejo vem alimentado, o demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Então não tem como você conceber Jesus continuar, que ele continue crescendo se você deixar o orgulho entrar. Tem que ter humildade ao extremo.
tem que pedir Nossa Senhora, tem que estar com ela o tempo todo pedindo. Mãe me abençoa, faz tudo comigo, mãe. Por isso que a gente é filha, ela carrega a gente no colo, né? Pra gente não sair de perto dela. Não sair de perto dela. Porque ela é a rainha da humildade, né? José cegamente acreditava nas palavras do mensageiro celestial. Ele não pediu outra coisa senão acreditar, porque estava sinceramente convencido de que Deus é bom e que o Senhor não lhe traria a dor de ser um homem traído, enganado pelo próximo, e um homem de quem o próximo zombaria, porque esperava no Senhor. Ele não pediu outra coisa senão acreditar. Ele só queria, a angústia dele é porque ele não sabia, né, o que estava acontecendo. Quando o São José é muito santo, então quando o anjo falou, a luz já veio muito forte para ele. Ele não tinha a cegueira do pecado, né? O pecado deixa a gente cego. O pecado deixa a gente cego. Então, como ele não pecou, ele vivia na graça de Deus. A graça iluminou ele assim de uma forma que ele não tinha como nem duvidar, né? Ele era santo. Aí ele não era um filho da divina vontade, não vivia a santidade divina, mas ele é o santo da vontade, santo da santidade humana, né? Desde pequenininho, desde que nasceu. Ele era servo de Deus. Ele viveu a lei e a lei diz. Ele viveu a lei e a lei diz: amar o próximo como a si mesmo. Nosso amor por nós mesmos é tão grande que acreditamos que somos perfeitos mesmo quando não o somos. E por que então vamos ter desamor com o nosso próximo pensando que ele é imperfeito? Por que a gente vai julgar, né? Caridade absoluta, caridade que sabe perdoar, que quer perdoar. Perdoar antecipadamente, desculpando-se dentro do próprio coração pelas faltas dos outros. Então, por exemplo, se alguém igual eu falei, seu esposo, né? Porque isso acontece muito, gente. Do nosso esposo falar alguma coisa que a gente não gosta, né, de falar algo que nos machuca. Isso acontece muito, né? E você já no coração perdoa. Mesmo se ele não te pedir perdão, nas coisas mais simples, faz um exercício de perdoar. Nas coisas mais simples do dia a dia, às vezes ele fala alguma coisa, sei lá, tipo assim, nossa, hoje a comida tá ruim demais. Dentro do seu coração você já fala, eu te perdoo. Ou então fala para ele mesmo, eu te perdoo. Ou você mesmo pede perdão, me perdoa porque realmente hoje eu fiz uma comida muito ruim. Mesmo se estiver boa, perdoa. Perdoa, perdoa, ama, ama, ama. O amor cura tudo. Já perdoa no coração. Se ele não te pedir, se ele fizer alguma coisa, ele não te pedir perdão, antecipadamente você já perdoa. Né? Nossa Senhora não esperou São José bater lá na porta dela e pedir perdão para ela perdoar. Ela já perdoou antecipadamente. Já desculpou tudo. E ela rezava por ele. Perdoar antecipadamente, desculpando-se dentro do próprio coração pelas faltas dos outros. Perdoar na hora, concedendo todas as circunstâncias atenuantes à parte culpada. Humildade, tão absoluta quanto a caridade. Saber reconhecer que falta até com pensamentos simples e não ter orgulho, que é mais prejudicial que a culpa cometida, de não querer dizer, me enganei. Exceto Deus, todos cometem erros. Quem pode dizer nunca comete erros? Olha só o que ela fala aqui. O orgulho de não reconhecer a falta é pior do que a falta. O orgulho de não reconhecer que você falhou é pior do que a falta. Foi o que Adão fez. Ele não reconheceu a culpa. Quando Deus perguntou para ele, Adão, você comeu a fruta? Foi a mulher que você me deu. Ele não falou, comi, me perdoa. Comi, me perdoa. Né? Eu errei, eu me enganei. Eu errei, me perdoa. Eu errei. Não, ele falou assim, foi a mulher, colocou a culpa nela. Aí perguntou, aí Eva falou, foi a serpente, foi o inimigo. Não foi eu não tenho culpa não. Eu não tenho culpa, o inimigo me enganou. Né? Então a gente nunca fazer isso.
Reconhecer sempre os nossos erros, e a gente sempre erra. Nas coisas mais simples, reconhecer. Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, me perdoa. Nossa, eu não fiz do jeito que o Senhor queria que eu fizesse. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. A gente vai continuar tendo os nossos defeitos, né? Os nossos defeitos da nossa natureza. E a gente fala, errei, né? Quem nunca, Nossa Senhora disse, quem pode dizer que nunca comete erro? Só Deus. Só Deus. E essa humildade é ainda mais difícil sabendo guardar o segredo. E essa humildade é ainda mais difícil. Sabendo guardar o segredo das maravilhas de Deus realizadas em nós, quando não há necessidade de proclamá-las para louvá-lo, para não humilhar o próximo que não recebeu tais dons especiais de Deus. Né? Então é calar-se, deixar que Deus fale. Né? Esse foi o recado mais importante da aula. Se Deus quiser, se Ele quiser, Ele se revelará em seu servo. Deixar que Deus se revele, né? Se revele em você, porque não é você que é santo, é Deus em você. Não é você que ama, é Deus que ama em você. Não é você que é paciente, é Deus que é paciente em você. Não é você que tem a luz, não, você não tem luz. Quem tem luz é Deus, que habita em você. É como se você recebesse os raios do sol e você estivesse iluminada pelo raio do sol e você falasse assim: é de mim que está saindo essa luz. Eu estou iluminada, é de mim que está saindo. Seria uma loucura, né? É uma pessoa. Jesus fala. Tem um trecho do livro do céu que ele fala assim: ele fala isso. Toda luz vem de Deus. Toda luz vem de Deus. Se uma pessoa que está no sol estiver iluminada pelo sol e ela falar assim, eu que tenho essa luz, eu sou a fonte da luz, é uma pessoa sem cérebro, né? Ele fala sem cérebro, uma pessoa sem cérebro, que não pensa, que não raciocina. E é isso que acontece quando a gente atribui a bondade, o amor, as virtudes a nós mesmos. É como se você falasse, eu sou a fonte, eu sou o sol. Não, você é um reflexo da luz que é Deus. Toda luz vem de Deus. Então, deixe que Ele revele essa luz que há em você. Você não fala, eu sou iluminada. Não. Ele que vai falar. Se Deus quiser, se Ele quiser, Ele se revelará em seu servo. Se Ele quiser, pode ser que você vai morrer e nunca ninguém vai saber o jeito que você viveu aqui na Terra. Só Deus conhece o coração das pessoas. Ele que revela, se Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, para quem Ele quiser. Então tem muita gente que. Tem gente que é tão santo e a gente nem imagina que é. A própria pessoa às vezes não sabe o que é. Gente que a gente nem imagina. E tem muita gente. É por isso que a gente não pode julgar. Só Deus é que sabe. Só Deus conhece o coração da pessoa. Só Deus conhece o coração da pessoa. Eu estava conversando agora com meu pai, ele falou assim: que ele não tem medo de morrer. Que ele não tem medo de morrer, que ele já está de mala pronta. Que na hora que Deus quiser levar ele, que ele não tem medo. Que ele já sabe que ele nasceu para morrer. Que ele, todo dia ele reza. Ele fala assim, eu não rezo muito não, assim, muito um texto, não. Eu rezo uma oração breve, mas eu falo assim, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Eu fiquei de boca aberta, quase chorei quando ele falou. Né? Ele fala, que seja feita a vossa vontade, eu não mando não, o Senhor é que sabe. Meu Deus do céu. Meu Deus, que coisa mais linda. Uma pessoa. Eu não estou te falando que só Deus conhece o coração? Então, meu pai hoje revelou o coração dele para mim, do íntimo dele. É uma pessoa que faz uma oração dessa. Aí você vai falar assim, e eu olho para ele externamente, né? Como eu falei esses dias aqui, que ele estava falando que ele tem dificuldade de perdoar, que ele vê as coisas, ele tem um senso assim, de justiça muito, muito, muito grande. Ele vê as coisas, as violências, as coisas, e ele fica muito irado, ele fica assim, muito chateado, ele fica querendo vingança, né? E eu falei que eu ficava preocupada com ele, com essa questão dele ficar falando isso, que eu tentava
falar, né, do evangelho para ele não pensar mais isso, para ele perdoar. Eu já falei várias vezes, mas não adianta. E aí eu vou julgar uma pessoa dessa? Como que eu vou julgar? O que Deus está olhando no coração dele? Eu não sei. Quem que sou eu para julgar? E aí eu falei assim, não, aí depois que eu ouvi essa aula, né, dessa questão de você ficar muito, da gente ficar no silêncio, que é hora de calar, é hora de calar. Aí eu falei, nossa, Senhor, parece que o Senhor já estava me preparando, porque nesse dia que meu pai falou isso, eu não consegui falar nada. E eu pensei, depois eu até falei, né, será que eu fiz errado? Realmente, gente, é Jesus que vive em nós. Porque eu fiquei calada, eu não consegui falar nada, eu fiquei calada. Falei uma coisa assim, mas eu já vivo muito oculta, assim. Aqui na minha casa, eu vivo muito oculta. Eu falo de Deus para meus filhos, falo de Deus para meu esposo, eu falo para minha família. Meu pai fala mais de Deus para mim do que eu para ele. Ele vê muito a novela do Abraão, minha mãe reza e tudo. Eles falam muito de Deus para mim, mas eu não falo assim, eu não fico falando da divina vontade muito aqui na minha casa, eu não falo não. Eu ouvi nessa aula, eu falei assim, Nossa Senhora falou que a hora que Deus quis, que São José entendeu quem era ela, né? Então aqui na minha casa vai ser do mesmo jeito. Na hora que Deus quiser saber, que meu esposo saiba alguma coisa da divina vontade, na hora que Deus quiser, que eu não me revele para o meu esposo, que eu fico falando da divina vontade para ele, que eu vivo na divina vontade para ele, não vou falar. Nunca falei, né? E agora que eu não vou falar mesmo, né? Vai ser na hora que Deus quiser, né? Na hora que Deus quiser. Essa aula foi incrível, incrível. Isabel me viu como eu era quando chegou a hora, e meu esposo sabia o que eu realmente era quando chegou a hora de saber. Então, aqui na minha casa, eu vou lembrar sempre disso. O meu esposo vai saber o que eu vivo quando Deus quiser contar para ele. Ele que vai falar quando ele quiser, se ele quiser. Pode ser que eu morra e meu esposo nunca vai saber que eu estudava a Divina Vontade, que eu estudar ele sabe. Alguma coisa ele sabe, porque ele vê eu participando da live, ele vê o que Deus deixa ele ver. Mas assim, no íntimo que acontece, o que eu vivo, não sabe. Deixe ao Senhor o cuidado de proclamar-lhe seus servos. Ele está com uma pressa amorosa, porque quem é chamado a uma missão particular é uma nova glória que se acrescenta à sua infinita glória. Porque é um testemunho do que o homem se encontra no estado em que Deus o quis. Uma perfeição inferior que reflete o seu autor. A glória é para Deus. Uma alma vivendo a santidade da divina vontade, a glória é de Deus. Ele que fez essa obra, esse prodígio, é um prodígio do Fiat. Um filho da divina vontade é um prodígio do Fiat. Então, a gente falou sobre os bem-aventurados, que lá ninguém tem inveja um do outro. Não tem, porque eles são glorificados com Deus. Eles são glorificados, eles se alegram com Deus, porque eles já estão em Deus, totalmente transformados, né, no amor. Então, quanto mais Deus for glorificado, mais eles são felizes. E a gente tem que viver já essa felicidade aqui na terra, do mesmo jeito. Né? Na divina vontade, a gente vive como no céu. Fique na escuridão e no silêncio, amado da graça, para poder ouvir as únicas palavras que são de vida para poder merecer o sol que resplende sobre vós e em vós, que eternamente brilha. Ó luz felicíssima que és Deus, que és a alegria dos teus servos, brilha sobre estes teus servos e que então eles exultem em sua humildade, louvando-te e a ti somente, que arruínas os soberbos e elevas os humildes, que te amam até os esplendores do teu reino. Amém, filha de Jesus, Uma eu coisa que confio eu em anotei vós. aqui, Amém. Quando falou na aula que Jesus falou, a cruz é que vai salvar. A cruz, o sofrimento que vai salvar, né, as almas desses tempos. Aí eu lembrei que Jesus falou no livro do céu que a cruz é fonte batismal. O que é o batismo? O batismo te eleva a ser um filho de Deus. Então a cruz é uma fonte batismal, é fonte da graça. Então ela salva, né? Ela vai ser, a cruz, então mesmo que a pessoa não seja batizada, se ela aceita o sofrimento, se ela vive resignada ao sofrimento,
ela se salva por esse sofrimento que ela aceitou, né? A cruz é fonte batismal. Amém, Fiat?